Boa noite, Elizabeth, professora do Departamento de Geografia da UFRJ. Venho aqui na aula de representação e análise espacial do programa de pós-graduação em Geografia falar um pouco sobre a nossa INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. O objetivo aqui é trazer uma discussão e apresentação da estrutura, um pouquinho do histórico e da importância da organização dos dados espaciais para todos os produtores de dados e usuários em geral. Qual o contexto em que a INDE se formalizou? Essa infraestrutura que a gente hoje vê estruturada, como o próprio nome diz, organizada com seus dados, com suas plataformas de metadado e de dados online. Num contexto de necessidade em que se precisava trabalhar com planejamento territorial, com a gestão pública, atuar em determinadas políticas sociais e que se buscava aí trazer para o âmbito dos usuários e dos produtores de dados uma certa organização. A INDE ela é um conjunto de pensamentos, de encontros, de históricos de uso de dados, de pessoas, de instituições e que se consolidou hoje nessa grande infraestrutura que a gente observa. Inicialmente, deve-se pensar na infraestrutura de dados espaciais e que é uma maneira de você organizar, pensar como o dado deve ser construído, como ele deve se conectar com outros dados, como devem ser pensadas todas as ligações, todas as estruturas. E cada nação, cada país pensa de forma particular aquilo que lhe é cabível às suas estruturas que são únicas e compõe aí a sua forma de ver, de pensar e organizar esse dado no âmbito nacional. Daí surge a INDE, a infraestrutura nacional de cada país. A gente tem algumas iniciativas não só de países, mas conjunto de instituições e de países. Mas o que eu quero destacar hoje aqui nesse vídeo é a nossa infraestrutura nacional, que o Brasil pensou de forma a se integrar, já que é um país mega continental, e com grandes instituições, importantes instituições de produção de dados espaciais, não só instituições produtoras, como diferentes usuários. A gente falar um pouquinho do contexto da nossa INDE. Basicamente, uma IDE, uma infraestrutura de dados, ela é pensada sobre 3 pilares: as tecnologias que vão ser as estruturadoras ali, as políticas que têm que ser pensadas, elaboradas e aplicadas para que essa estrutura ela seja aceita e adotada pelos produtores de dados, e os arranjos institucionais que têm que ser pensados, consultados e abordados para que esses dados que vão ser produzidos dali para frente se adaptem a essa organização proposta, Esses pilares, eles têm que pensar basicamente em como gerenciar esse dado, em como torná-lo disponível e em como dar acesso aos diferentes usuários e produtores que se observa ali. Basicamente, aqui no Brasil, a gente tem que pensar no que é o nosso mapeamento sistemático, naquilo que são as bases contínuas e que são, como o próprio nome diz, continuamente produzidas, os nossos grandes produtores de dados, como o Exército, a Marinha, o próprio IBGE, e as novas tecnologias sendo pensadas a partir da construção de links e de adaptações para se trabalhar com geosserviços. Basicamente, se pensa em trazer todos esses mapas de referência para essa mega estrutura. Nessa apresentação, vocês podem observar o site do IBGE, o site de outras instituições que vão juntos integrar essa INDE nacional, e aí eu estou mostrando o site da INDE nacional, nossa INDE, o nosso portal de dados geoespaciais,
que hoje está na sua fase final, após inúmeros encontros, inúmeras discussões, inúmeras produções de documentos, de apresentações, de formação de pessoal e de própria estruturação dos dados. E a gente vai explorar daqui a pouco um pouquinho desse site. Quero destacar também nesse momento que toda essa construção histórica e estrutural das nossas bases de dados que terminaram aí por concretizar a nossa infraestrutura nacional de dados, essa construção ela foi pautada no decreto 666 de 27 de novembro de 2008 e que trouxe aí uma forma de legislar e trazer a questão jurídica, né, dentro do contexto da nossa base de dados a nível nacional, de todas essas bases, tornando isso um parâmetro que deve ser seguido por todos os produtores de dados, quer dizer, deve-se adotar as orientações que são indicadas pelos indivíduos e instituições que compuseram e que compõem a INDE, de forma que se sigam ali as orientações, tanto de construção, quanto de organização, como disponibilização de dados. Todo esse arcabouço legislativo, vamos chamar assim, ele parte desse decreto que tornou formal, né, que instituiu ali essa estrutura. A gente tem aí, ao longo dos anos, a produção de vários materiais, de várias normativas, como o perfil de metadados, as especificações para estruturação de dados e inúmeros outros documentos. Inúmeros desafios, como, por exemplo, analisar o que cada produtor de dado desenvolve, que tipo de consultas são mais frequentes pelos usuários, como atribuir funções, acessos, controle de dados, como tornar público de forma universal e sem duplicidade de informação, como tornar disponível um dado geoespacial que é produzido num país como o Brasil, com dimensão continental, nas inúmeras escalas em que são produzidos os dados, com a mesma qualidade de acesso, pelos mais diferentes produtores de dados, enfim, são muitos os desafios. A gente tem desafios que são próprios da própria... Estou sendo redundante, mas é isso mesmo, são próprios da própria cartografia, da própria estruturação digital de dados, né? A disponibilização via internet. A gente tem inúmeras dificuldades ainda tecnológicas e digitais no Brasil, mas a gente precisa partir de um esforço mesmo de tornar essa grande estrutura capaz de disponibilizar o dado com bom acesso a todos e esse dado seguindo essas normativas indicadas. Como eu já mencionei, a gente tem inúmeras instituições que participaram dessas reuniões, de toda a discussão para a construção da INDE ao longo dos anos. E eu posso mencionar aí algumas instituições como a nível nacional, a Agência Nacional de Águas, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o próprio IBGE, a Embrapa, o Instituto de Cartografia Aeronáutica da ICA, o IFAM, enfim, inúmeros, o IBAMA. A gente tem algumas participações em nível estadual também, como as secretarias estaduais de meio ambiente, a nível municipal, as prefeituras e a própria academia, as universidades trabalhando também para buscar aí uma contribuição nessa construção que foi feita. A gente tem iniciativas de disponibilização de dados estaduais, quer dizer, a nossa INDE, a Infraestrutura Nacional de Dados, ela se alimenta e ela dá subsídio também à organização e à formatação das IDs, Infraestrutura de Dados Estaduais, como o próprio GeoINEA aqui no estado do Rio, o GeoBases no Espírito Santo e outros.
A gente tem algumas IDs acadêmicas, como a ID acadêmica da Universidade Federal do Paraná, ou a Infraestrutura de Dados Espaciais da Universidade Federal da Bahia. A gente tem alguns estudos com mapeamento colaborativo, também ajudando a contribuir na discussão e na estruturação desses dados. Mas a gente tem dificuldades também que não podem ser deixadas de mencionar, como, por exemplo, poucos recursos humanos, financeiros e técnicos para que isso avance. A gente tem um foco muito grande na ação, principalmente a nível federal, e ainda uma pouca contribuição a nível estadual e municipal, que deve crescer, eu acredito, nos próximos anos. Pouco envolvimento ainda da academia, tem que ser clara com isso, verdadeira, necessitando aí ter um aumento. A gente tem principalmente uma carência de usuários apresentando suas necessidades de forma mais direta, dentre outros. É importante aí no contexto dessa construção entender o quanto foi relevante as parcerias que se consolidaram, principalmente a nível federal, como eu já mencionei, a necessidade de aprofundar alguns conhecimentos, trazendo aí a percepção cartográfica, a simbologia, a própria configuração de um banco de dados. E se busca aí nos próximos anos você buscar uma integração talvez maior a nível intercontinental ou mesmo dentro do continente americano com os países de fronteira, os outros países. Eu queria explorar um pouquinho aqui o site para me apresentar para vocês. O site é ind.gov.br, é onde hoje a gente encontra todo o material que foi construído ao longo desses anos, mais de uma década, tendo ali não só as bases de dados, mas também os documentos, toda a legislação correlata, que é importante para se entender como funciona essa IND. Na primeira aba a gente tem a apresentação, a coordenação geral. Como fazer parte é uma aba que é importante porque traz aí o incentivo à adesão à IND, que hoje é muito institucional dos órgãos federais a nível nacional, como eu falei, com a participação de algumas representações a nível estadual e municipal, mas que é muito importante que cada vez mais instituições se integrem a esse grupo que discute, que consolida e que apoia a formação da IND. Então você pode trazer aí uma discussão e ver como ainda é pouco representativo a nível estadual e municipal principalmente. E essa aba foi pensada nesse sentido, de atrair um maior número de contribuintes, de instituições integrantes aí do contexto da IND. É possível observar aqui na parte da legislação o decreto, que eu já mencionei, e todas as outras documentações e legislações que de alguma maneira tornaram real essa estrutura e tornaram formal toda a consolidação e estruturação da IND. Alguns documentos também que tratam da estrutura do sistema geodésico brasileiro, que são normas importantes para se pensar essa IND. É possível entender também documentos, normas e padrões que foram elaborados e que são os alicerces dessa infraestrutura. Não só a questão do sistema geodésico, como eu falei, mas também a transformação entre sistemas, a importância dos metadados para uma base de dados, para um banco de dados. Como pensar a inter-relação entre os diferentes temas dentro de uma base de dados, quer dizer, o sistema viário, os dados relativos ao meio ambiente, os dados relativos a recursos hídricos, enfim. Então, a gente consegue acessar aqui nesse site, nessa aba de normas e padrões. Você consegue ter acesso também à parte de capacitação e preparo, cursos que foram feitos, encontros
inúmeros materiais que são possíveis de ter acesso, né? Inclusive é um portal de treinamento exclusivo. É um material muito rico para quem quer explorar de forma mais direta o tema. No segundo momento, a gente tem o acesso ao dado em si, com o visualizador de dados, o catálogo de metadados, o catálogo de geosserviços e uma área para download. Essa parte eu considero até a vitrine do que seria esse atrativo para novas contribuições, novas instituições participarem, porque é aqui que você vê o trabalho final consolidado de como deve estar organizada essa INDE. Então, a gente vai acessar aqui para vocês olharem. Eu consigo indicar toda a temática de camadas possíveis, mexer na legenda, visualizar num zoom um pouco melhor a base de dados. É possível adicionar elementos que hoje já estão integrando a nossa INDE. Vou fazer um teste aqui em adicionar camadas. Escolher uma instituição e o seu serviço disponibilizado. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a ANA, a Embrapa. Vou escolher o próprio IBGE. E vou dar um buscar para identificar aquilo que está disponível em termos de geosserviços e que possa ser observado aqui de forma direta no visualizador da INDE. Vamos ver o que ele vai me trazer. Então, eu tenho inúmeros dados, informações em alguns casos. Vou escolher aqui um aleatório. Deixa eu ver. Área plantada de algodão em 2008. Então, ele me acende aí os polígonos que representam essas áreas de plantio de algodão no ano de 2008. Enfim, eu vou ter aí inúmeros dados, inúmeras instituições para visualização. Além do visualizador, como eu falei, é possível fazer o download, ter acesso ao metadados e um catálogo de geosserviços, que são os links propriamente ditos das bases e que a gente pode ter acesso direto do nosso desktop, nos SIGs em desktop. Você pode ali ter os caminhos, os links de acesso para dentro da sua plataforma, seu SIG, você acessar a base de forma mais direta. Então, são possibilidades dentro de uma estrutura que já está organizada conforme as diretrizes da INDE. Em paralelo também eu vou ter aí algumas estatísticas importantes. Então, vou ter meu total de metadados, e as estatísticas relacionadas à base de dados em si. Esperar ele, vamos aguardar um pouco ele abrir. E as duas abas finais, ele vai me apresentar algumas notícias e o contato. Então, é uma estrutura bem interessante, que vai trazer para os interessados, para aqueles que estão começando a entender essa estrutura ou para aqueles que já são usuários especialistas, a visão geral de como essas bases estão organizadas. Então, aqui, como a gente estava aguardando, os totais de estatísticas por instituição. Então, por exemplo, aqui, a Agência Nacional de Águas, a última atualização feita por ela foi no dia 5 de agosto. E o total de dados ali eu vou ter 185 dados publicados, de um total já disponibilizado por eles. Então, é uma forma de você fazer uma consulta até quantitativa sobre como está estruturada e organizado esse banco de dados aí da nossa INDE. Então, basicamente, a ideia aqui é que vocês explorem a plataforma, se familiarizem, sobretudo busquem leitura quanto às normas e padrões que são indicados. Essa aba aqui é a mais importante, eu considero, porque é a partir dela que a gente entende como configurar, como pensar e como estruturar a nossa INDE.
e qualquer dúvida a gente pode discutir.